A Era Elizabetana, o Teatro e Shakespeare. A Renascença inglesa é historicamente limitada entre os séculos XVI e XVII. Contudo, é bastante comum nos referirmos a esse período como Era Elizabetana, que foi o reinado de Elizabeth I de 1558 a 1603. Foi nessa época que conferimos um grande desenvolvimento das mais variadas manifestações artísticas, fato que lhe confere o título de A Época de Ouro. Os alicerces para essas transformações, entretanto, iniciaram-se no reinado de Henrique VIII, pai de Elizabeth I. Henrique VIII, o segundo monarca da família Tudor, ao romper com a Igreja Católica Romana, altera a balança do poder. O rei torna-se então grande soberano, tanto para as questões políticas quanto para as religiosas, e as terras que antes pertenciam à Igreja são distribuídas à nova nobreza, associando a esse modo aos interesses monárquicos. Quando Elizabeth sobe ao trono, em 1558, ela consolida a obra iniciada pelo pai, acalma os ânimos entre os católicos e protestantes e amplia os mercados internacionais para os produtos ingleses. Essas são as bases que proporcionam o grande crescimento político e econômico da Inglaterra. Desse modo, a estabilidade criada pelo governo de Elizabeth I provê condições para o desenvolvimento intelectual que se observará a partir desse período. O teatro elizabetano. Para falarmos do teatro desenvolvido por Shakespeare, é importante destacarmos que esta forma artística já existia desde o período medieval, época em que as peças apresentadas tinham cunho religioso e moral. No século XV, assuntos seculares passam gradativamente a substituir as chamadas moralidades e com a Renascença, por influência dos clássicos greco-latinos, aparecem as primeiras comédias e tragédias. As primeiras tragédias têm características que se manterão por toda a era elizabetana, e são elas: desobediência às três unidades aristotélicas de tempo, espaço e ação, uso do verso branco, que não há necessidade de rima, e capacidade de manter a atenção do público. A maior parte das peças teatrais encenadas desde a Idade Média era apresentada nas ruas, sendo gradativamente transferidas para alguns lugares fixos, como os átrios das casas dos nobres, os pátios dos edifícios públicos e principalmente das estalagens e tabernas. Os atores, todos do sexo masculino, eram geralmente empregados nas casas dos poderosos, onde ocasionalmente realizavam alguma apresentação. Isso lhes garantia uma forma de patrocínio que, se não era financeiro, ao menos os livrava de serem considerados vagabundos e criminosos. Soma-se esse fato a oportunidade que esses grupos tinham de se apresentarem também em outros lugares. É dessa forma que surgem os grupos teatrais, ou as companhias. A estrutura desses teatros era bastante semelhante à das hospedarias, onde muitas das peças eram encenadas. Isto é, os quatro lados do edifício davam para um grande pátio, com o palco posicionado ao fundo. A maior parte dos espectadores ficava no pátio, enquanto que os mais afortunados compravam lugares em um dos três lados disponíveis, posicionados como galerias ou varandas em pisos superiores. A ausência de grandes cenários é outra característica dos teatros elizabetanos. É um recurso que permitia uma grande flexibilidade na ação, pois não existia muito tempo para construir o espaço cênico. Em geral, utilizavam-se pequenos elementos alusivos a um determinado ambiente, como um trono no palco interior, uma cruz que sugerisse uma igreja ou cemitério e algum tipo de arbusto para indicar apenas a floresta. Quando necessário, cabia aos atores apresentar outras marcas temporais e espaciais em seus diálogos, como ontem, daqui a alguns dias, ou nos encontramos em determinado lugar. Resta ressaltar que não havia telhados nas construções teatrais, tendo as apresentações realizadas ao ar livre. Esse fato, como vemos, contribui para uma maior proximidade entre o enredo encenado, os atores e o público. William Shakespeare nasceu em 1564 em Stratford-upon-Avon. Aos 18 anos casou-se com Anne Hathaway, com quem teve duas filhas, Susana e Judith, e um menino, Hamnet. Em 1592, Shakespeare já é um conhecido dramaturgo. Reside então na cidade de Londres, onde passa a liderar e administrar a companhia teatral de Lord Chamberlain, posteriormente renomeada sob o patronato real para The King's Men. Com relação à produção textual de Shakespeare, é importante destacar que suas peças foram escritas para serem representadas. Isso significa que ele não se preocupava em publicar esses textos.
Shakespeare queria martelar ou cortejar ou encantar os ouvidos de sua plateia com a linguagem, e, em qualquer de suas peças, as primeiras ou as últimas, o tesouro das palavras se abre por inteiro, e o ouro se derrama prognamente. Para Shakespeare, mais importante do que qualquer enredo era o modo de como esse era contado. Seu interesse se concentrava mais em contar a história do que a própria história.